Glória a Deus. Graça e paz a todos. Sejam todos bem-vindos a esta live maravilhosa de domingo, né? A qual 2 final de semana aí sem transmitir a nossa live de domingo. Mas hoje, pela graça de Deus, estamos aqui, estamos de pé e Ele tem nos dado esta alegria de estarmos novamente reunidos como Igreja de Cristo, em um culto racional, culto esse de entendimento. Amém, amados? Quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam no dia de ontem, na live com o Ministério Nova Sião, e hoje aqui você e eu também vamos aprender de Cristo. Amém, amados? Deixa eu também mandar saudações aqui para os nossos amados ouvintes aí que têm nos assistido, como o nosso irmão Cido aí, sua esposa Cineide, sua filha Kaeli, seu filho Ciel, Marcelo, a minha irmã Maria de Fátima. Que Deus continue abençoando a todos vocês, encham de todo o amor, de toda a graça. Também lá em Petrolina, nossa irmã Clécia, com seu marido Paulo, seus filhos, que Deus continue abençoando a todos vocês. Também em Tapera, em Santa Rita, também na Catinguinha, no Roçado, no Maçangano, enfim, em todas as localidades a qual o Ministério Nova Sião tem aí alcançado e impactado as pessoas com o Evangelho da Graça de Deus. Amém, amados? Também em São Paulo, né? A nossa irmã Ana, também ali em Goiás, o nosso irmão Antônio, Juliana, Luciana, todos que nos acompanham. E aqui em Sobradinho, agradeço a cada um dos irmãos que nos acompanha, que nos assiste, que Deus tenha aí enchido o coração de cada um de vocês do seu amor, da sua graça maravilhosa, pois Ele é maravilhoso, Ele é digno de ser adorado por cada um de vocês. Amém, amados? Então, sendo assim, o tema da nossa mensagem de hoje é graça, aproximados pelo sangue de Cristo. Amém, amados? Hoje nós vamos aprender a esse respeito. E antes que nós vá à leitura das Escrituras, deixa eu também mandar aqui a graça e a paz para o meu irmão bonitão, meu irmão Reginaldo, meu irmão Expedito, a minha irmã Patrícia, meu irmão Jorge, o irmão Tiago, o outro Expedito, enfim, a todos vocês que fazem parte do corpo de Cristo. Sejam todos abençoados e amados cada dia mais pelo nosso Deus maravilhoso. Amém, irmãos? Então, nosso versículo inicial está no livro de Romanos, capítulo 5. No versículo 8, nós vamos ler até o 12. Amém? Vamos ler? Para a gente fazer aqui a nossa confissão de fé. Mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. E agora que fomos aceitos por Deus, por meio da morte de Cristo na cruz, é mais certo ainda que ficaremos livres por meio dele do castigo de Deus. Versículo 10. Nós éramos inimigos de Deus, mas ele nos tornou seus amigos por meio da morte do seu Filho. E agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. E não somente isso, mas também nós nos alegramos por causa daquilo que Deus fez por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que agora nos tornou amigos de Deus. Versículo 12. O pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe
consigo a morte. Como ressuscitado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Amém? Então vamos aqui fazer a nossa confissão de fé sobre esta palavra linda e maravilhosa. Santo Deus, eterno Salvador, Jesus Cristo ressuscitado, em teu nome, sobre a tua palavra, neste momento, ó Deus, eu venho te agradecer por tudo quanto o Senhor tem feito na minha vida, pelo teu santo poder, pela tua graça maravilhosa derramada sobre as nossas vidas. Pois neste momento, ó Deus, eu sou grato ao Senhor por cada pessoa, por cada vida alcançada pelo teu evangelho, pois não precisamos, ó Deus, aqui aceitar ao Senhor, pois é o Senhor que nos aceita, como diz a tua palavra. Foi o Senhor que nos aceitou, foi o Senhor que nos encontrou, pois nos aproximou através do teu sangue, através do teu amor, do teu infinito amor, da tua infinita misericórdia pela humanidade, a qual nós podemos hoje abrir a nossa boca e declarar que só o Senhor é santo, só o Senhor é Deus, só o Senhor é digno de todo louvor, de toda adoração. E nessa noite, ó Deus maravilhoso, meu Jesus Cristo ressuscitado, eu te agradeço, ó Pai, por cada momento, por cada segundo, e peço, ó Deus, que me use na tua palavra, para que assim eu possa, ó Deus, transmitir a tua mensagem aos ouvintes, aquele que vai assistir hoje, aquele que vai assistir depois, aquele que vai assistir muito antes e que vai ficar gravado esta live, pois o Senhor é maravilhoso, tu és digno, perfeito e fiel. Amém e amém, e graças a Deus. Amém, amados? Como acabamos de ler aqui e confessarmos ao Senhor, a qual a sua infinita, misericórdia e bondade sobre a humanidade, Cristo derramou ali o seu sangue precioso, pelas ovelhas perdidas da casa de Israel, e nós, gentios, fomos aproximados pelo seu sangue. Aproximação essa, amado, de um povo, que não era nem escolhido no momento ali por Deus, mas Deus já tinha preparado tudo para aquele povo a qual ia adorar a Ele. E assim é até hoje, E hoje não precisa mais que você encontre um local para adorá-lo. E sim, como sempre temos dito, não é como adorar a Deus, é onde. O local, para ser mais claro, disse o contrário. Temos que saber, não é onde adorar, é como adorar a Deus. Não é o espaço entre quatro paredes que vai fazer com que você se aproxime de Deus, com que você renda graças ao Senhor. Não é nada disso, amém, amado? Então, como acabamos de ler aqui, vamos ler Romanos 5, 8, ele diz: mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós, quando ainda vivíamos no pecado. Aqui, amado, o apóstolo Paulo, lá em Roma, falando aos romanos, e ele mencionando essas palavras, que Cristo veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel, ele diz que foram comprados, por alto preço, por um preço esse de sangue. Derramou seu sangue precioso para que cada um deles tivesse ali a salvação. Amém? E alcançaram essa salvação. O versículo 9, ele diz, continua, o relato: e agora que fomos aceitos por Deus, por meio da morte de Cristo na cruz, é mais certo ainda que ficaremos livres por meio dele do castigo
de Deus. Olha só, amado. Ele diz que ainda foram aqui, ó, e agora fomos aceitos. Então, como eu falei anteriormente, essa tese, né? Essa ideia que muitos dizem que Cristo, você tem que levantar a mão para aceitar a Jesus. Amado, por uma parte, até compreendo os amados irmãos, que muitos, né, precisem fazer isso. Mas que isso não vai mudar nada. Quem tem que mudar as ações é o homem. Não é simplesmente você levantar a mão, dizer que aceita Jesus e você continuar do mesmo jeito, da mesma forma. Não, se você é um eleito de Deus, se você é aceito por Deus, não se preocupe, porque na hora certa Deus irá agir sobre a sua vida. Amém, amado? Então ele diz que a morte de cruz foi o quê? Que os livraram daquele castigo de Deus. Porque Deus tinha ali uma punição àquele povo de Israel, a qual eles, amados irmãos, já estava escrito, previsto, né, nas Escrituras, que toda aquela geração não ia passar sem que visse a destruição. E hoje nós não vamos longe, né? Para muitos hoje, agora vai surgir um monte de profetas aí falando que Deus tinha revelado essas coisas para eles. Não, amado, não tem nada a ver com isso. Desde quando, antes, né? Mesmo antes que Jesus viesse essa terra, perdão, como carne e sangue, já acontecia essas guerras. Você vê que toda a Bíblia fala que antigamente as coisas aconteciam olho por olho e dente por dente. Então, o maior dos guerreiros na Bíblia foi o rei Davi, né? Para conquistar a liberdade, como também Josué, não é verdade? Entrou ali na terra prometida, mas tudo a meio da espada. Então, amado, todo aquele povo antigo, como até hoje, eles não aceitam a crença da forma que Israel crê. Eles não creem que Jesus já ressuscitou, que ele já voltou. Eles até hoje aguardam e querem porque querem fazer guerra, brigar por território. Amém? Só que não é desse jeito, amado. Você vai ouvir muito aí as pessoas dizer, olha, é o fim do mundo, Jesus está voltando, veja, Israel está em guerra. Amado, isso não é de hoje. Eu digo para você que durante essa guerra que está acontecendo lá entre Israel e a faixa de Gaza e outros países ali envolvidos, circunvizinho, pode estar na certeza que Jesus já voltou para muitos, tanto hoje como do dia que começou essa guerra. Jesus veio recolher o seu espírito porque era dele, veio buscar o que era dele. Amém? Ainda por força e violência, como está acontecendo lá. Mas abra sua mente, coloque o seu coração em Cristo, não se preocupe que não é fim do mundo coisa nenhuma. Amém? Jesus não está voltando coisa nenhuma, da forma que as pessoas pensam. Amém, amados? Então o versículo 10 ele diz, nós éramos inimigos de Deus. Olha só, por quê? Mas ele nos tornou seus amigos por meio da morte do seu filho. Olha só, éramos inimigos de Deus, mas através da morte de Cristo na cruz, Deus nos tornou amigo dele. Isso não é gratificante, amado, você ouvir algo como esse? Você se tornar amigo de Deus, isso é muito forte, amado. Deus ter você como amigo, porque Deus não quer ninguém como inimigo, amado. Amém? E agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. Olha só, amado. Eles esperavam a vida de Jesus para adquirir a salvação. E essa salvação, amado, que acontecera com ele, tanto daquele povo, foi o quê? A morte de cruz.
a qual o sangue de Cristo foi derramado, os gentios foram aproximados e as ovelhas perdidas da casa de Israel foram lavadas e remidas no sangue de Jesus. Amém? Versículo 11. E não somente isso, mas também nós nos alegramos por causa daquilo que Deus fez por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que agora nos tornou amigos de Deus. Está vendo, amado? Pelo sacrifício de Jesus, fomos aproximados e nos tornamos amigos de Deus. Nos deu o direito de sermos chamados amigos de Deus. Versículo 12. O pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como ressuscitado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Está vendo? Por um só homem. Quem foi este homem a qual entrou o pecado? Adão, né? E por um só homem, o pecado também foi desfeito, amado. Amém? Abra aí a sua Bíblia, continuando agora Lucas, vamos lá no livro da lei, né? Livro histórico de Lucas, onde conta os relatos feitos de Jesus de Nazaré, não é verdade? Lucas capítulo 16, no versículo 16 também. Amém? Graças a Deus. Ele diz: a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas duraram até a época de João Batista. Desde esse tempo, a boa notícia do reino de Deus está sendo anunciada e cada um se esforça para entrar nele. Olha só, amado. O último dos profetas foi João Batista. Deste dia em diante, até hoje, muitos se esforçam para entrar no reino de Deus. Mas aqui era eles lá, amado. Nós já vivemos, já estamos no reino de Deus. Amém? Já vivemos o reino de Deus. Aqui, enquanto a terra for o nosso lar, nós reinamos em vida, amado. Mas quando a matéria tombar, que deixarmos este corpo material, nos tornaremos o quê? Um corpo celestial, espírito amado. Aonde Deus vem recolher o que é dele. O espírito volta para Deus e a matéria volta para a terra, né? O pó da terra. Como falei anteriormente, muitos até hoje ficam aí, que Deus mandou dizer. Não é que não tenha o dom de profecia, amado, que tem dom, mas Deus não manda recado, amado. Ele não manda recado por homem nenhum. Amém? Ele diz na sua palavra o seguinte, que aquele que teve um sonho, que conte como um sonho. Aquele que prega a verdade, que é a palavra de Deus. Ainda diz mais, ai daquele profeta que prega em meu nome e diz que foi eu que mandei, porque eu não mandei nada. Tá vendo, amado? Induz as pessoas ao erro, induz as pessoas a fantasiar algo inexistente. Amado, sempre digo isso a vocês e vou dizer novamente. Quando Deus quer falar comigo ou com você, Ele não vai mandar o recado pelo irmão A, pelo irmão B, não vai mandar o recado pela sua esposa, não vai mandar recado pelo pastor. Ele vai falar diretamente com você, aqui ó, no seu coração e na mente. Por quê? Porque quando você faz algo de errado, a primeira coisa que vem na sua mente é a acusação. Poxa, errei, não devia ter feito isso. Poxa, eu não devia falar aquelas coisas que falei para fulano. Então, amado, essa ideia das pessoas estar profetizando, né, as coisas, querendo que as coisas aconteçam como eles pensam, como futuriza, né, como imagina que seja. Não é dessa forma, amado.
Pode estar na certeza que o dia que Deus falar com você, Ele vai falar diretamente com você, não vai mandar recado. Amém, amado? Então, Efésios, leia comigo Efésios. Efésios no capítulo 4, nós vamos ler do versículo 8 até o 14. Amém? Ele diz: como dizem as Escrituras Sagradas, quando ele subiu aos lugares mais altos, levou consigo muitos prisioneiros e deu dons às pessoas. Dons, amado, não tem nada a ver com profecia. Ah, irmão, o senhor está dizendo que não acredita no dom de profecia? Acredito, amado. Mas profetadas como essas que vemos por aí, pessoas dando profetadas erradas, dando profetada aos amados irmãos errada. Amado, quando olha uma coisa que é certa, as pessoas ficam dando profetada como? Dizendo que Deus vai lhe dar isso em tal dia, dizendo que você vai receber isso, vai receber aquilo. Isso não existe, amado. O que acontece? Se você tem ali em mente em comprar um carro, um terreno, uma casa, o que quer que seja, isso é fruto do seu trabalho, não tem nada a ver com profecia de homem. E nem que Deus mandou dizer essas coisas. Amém, amado? Porque Deus, Ele não faz essas coisas. Deus não está preocupado, amado, com o que você pensa, com o que você quer comprar, com o que você vai fazer. Ele está preocupado em cumprir o que Ele te prometeu, que Ele é fiel para cumprir, amado. Amém? Mas bens materiais, não. Isso é consequência do seu trabalho. Amém, amados? Graças a Deus. Então, o versículo 9, ele continua dizendo, isso aqui o apóstolo Paulo dizendo aos Éfesos, né? O que quer dizer ele subiu? Quer dizer que ele também desceu até os lugares mais baixos da terra, isto é, até o mundo dos mortos. Olha só, amado. Tanto da mesma forma que Cristo subiu os lugares mais altos no céu e também desceu aos lugares mais baixos da terra. A lugares de quem? Dos mortos, dos corpos, que é inferno, né? Túmulo, aonde as pessoas muito temem, né? Tem muitos aí que têm mais medo do inferno do que o temor a Deus. Tem pessoas mais tementes ao diabo, né? Entre aspas, de carne e osso, do que ao Espírito de Deus. Porque é assim que vive o crente de hoje. Tem mais medo do que crê. Duvida mais do que o que acredita. E por isso, amado, não vive as bênçãos de Deus, não vive o melhor dessa terra. Por quê? Porque se priva. Ah, não posso fazer isso porque isso vai fazer isso. Eu não posso comer aquilo porque isso e isso. Amado, tudo quanto tem neste mundo é abençoado por Deus. Se você não come, não critica é quem come. Amém? Então, o que é que você faz? Se você não quer entristecer o seu irmão, não coma na frente dele. Amém? Então, continuando. Versículo 10. Assim quem desceu é o mesmo que subiu acima e além dos céus, para encher todo o universo com a sua presença. Olha só, amado. O mesmo que desceu foi o mesmo que subiu. Você viu falar no diabo aqui em que momento? Nenhum, né? A não ser eu que falei para você. Mas, amado, as pessoas têm essa ideia na mente que Satanás é um ser espiritual igual a Deus. E não é, amado. Não é. Amém? Existiu o anjo Lúcifer, sim, amado. Existiu. Mas as pessoas colocam na mente das outras pessoas
que Lúcifer é quem é o demônio que está atormentando todo mundo, fazendo com que o homem beba, que o homem se prostitua, que o homem faça todo tipo de coisas terríveis. Me diga, quem é que erra? E nós vamos para a palavra, que até onde nós sabemos, quem mata é o homem, quem rouba é o homem, quem se prostitui é o homem, quem forma facções é o homem, quem forma partidos é o homem, quem faz obras de macumbaria, de feitiçaria é o homem, quem dá nome às entidades é o homem, porque você não vai achar na Bíblia esses nomes. Tá vendo, amado? Todas essas coisas é fruto de quê? Da carne. Mas como o ser humano ele é estrategista, né? Ele procura um culpado para os seus feitos. E ele diz quem é o culpado? O diabo, Satanás. O homem bebe, enche a cara, chega em casa, espanca a filha, espanca a esposa. No outro dia diz bem assim, eu não lembro de nada. O diabo ontem me usou, rapaz. Eu deixei de ser usado pelo diabo. Foi mesmo, rapaz? Não sabia, não. Eu não sabia que a bebida diabo existia, não. Mas aí as pessoas querem procurar um culpado para se defender, para tirar a culpa das costas, mano. Tá vendo como é as coisas? Deus, amado, o único, o próprio, derramou sobre nós o seu amor e deu da sua graça, do seu infinito amor, da sua infinita misericórdia por todo o universo. Isso não é maravilhoso a gente ouvir? Versículo 11. Foi ele quem deu dons às pessoas e ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e ainda outros para pastores e mestres da igreja. Tá vendo? De qual igreja, amado? Pastores e mestres de qual igreja? Vamos continuar a leitura. Para que foi esses dons? E ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Tá vendo? A igreja é quem, amado? Nós. E nós somos o quê? O corpo de Cristo, amado. Ele construiu esses dons, deu aos homens para quê? Para que assim se fizesse, amado, para que formassem o corpo de Cristo, para que vivêssemos em unidade, um só corpo, um só espírito, um só povo. Amado, não tem essa com Deus. Para Deus nós somos iguais. Não há diferença entre nós. Amém? Versículo 13. Deste modo, todos nós chegamos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. E assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Então, não seremos mais como crianças, arrastados pelas ondas e empurrados por qualquer vento de ensinamentos de pessoas falsas. Essas pessoas inventam mentiras e por meio delas levam outros para caminhos errados. Olha só, amado. Você está vendo? Por que é que nós temos que prestar atenção no Evangelho de Cristo? Sem barganha, sem moeda de troca, sem tomar lá da cá. Não é preciso você fazer um propósito, não é preciso você fazer uma campanha, um voto com Deus. Por quê? Isso de nada vai aproveitar a Deus. Deus, amado, não se compra uma bênção. Com Deus não se compra, amado, a fé. Com Deus não se troca. Porque o que mais nós vemos hoje é isso. As pessoas tentando oferecer algo a Deus.
Não, mas eu estou dando é para que amanhã Deus me retribua. Não, amado. Deus já te retribui todos os dias. Deus é tão maravilhoso que você deita e tem o direito, amado, de ter um sono tranquilo e no outro dia acordar. Você quer bênção maior do que essa? Ainda te dá, ainda além disso, ainda te dá o direito, amado, de poder enxergar as belezas, as maravilhas que Ele fez e te deu. Olha que maravilha, Deus deu tudo isso nas tuas mãos para que você pudesse ver, enxergar além, para você conseguir viver da melhor forma possível. Aí não, as pessoas preferem acreditar no que o homem diz, no ensinamento dos homens, preferem acreditar na ciência, na tecnologia e esquece, amado, que o Criador de tudo isso é Deus. Porque o homem sem Deus, o homem não tem inteligência, o homem não pensa. A nossa capacidade não vem de nós mesmos. A nossa inteligência não vem de nós mesmos. O nosso pensar, amado, não vem de nós mesmos. Isso pertence a Deus. É Ele que nos direciona, é Ele que nos prepara um dia após dias e após dias, sabendo tudo quanto vai acontecer, naquele dia na sua vida. Amém, amado? Não é nós simplesmente porque somos bonzinhos, deitamos e acordamos porque queremos, não. Pega um aparelho, celular e diz, eu vou botar o celular para despertar a tal hora. Aí Deus diz, meu filho querido, por que você não diz para mim? Deus, se for da tua vontade, estou colocando aqui o celular para despertar. Mas desperta-me, se for a tua vontade, pois entrarei em um sono profundo e sou o Senhor para me tirar dele. Porque quando estamos dormindo, amado, não vemos, não sentimos, a não ser que você seja assustado, não é verdade? Mas quem está dormindo, amado, pode cair chuva de canivete, você não vê, amém? E vê, se Deus permitir. Então, amado, tenha cuidado com os ensinamentos, com as barganhas. As pessoas ficam barganhando com Deus, amado, ensinando aos amados irmãos uma doutrina essa totalmente diferente, uma doutrina essa vendendo a palavra de Deus. Templos e mais templos, nós vemos tanto aqui em Sobradinho como em qualquer outro lugar, as pessoas, muitos, até ajudam uns aos outros, mas tem outros que só pensam, amado, no financeiro. Ensinando as pessoas a viver uma vida em Cristo sem paz, sem amor, sem vontade de viver. Por quê? Prisioneiro, amado, do homem, não é livre. Um homem que vive, amado, sob o jugo de outra pessoa não é livre. Então, nós não somos mais escravos. Nós não somos mais dependentes, amado, de profetas, nem de anjos. Hoje, nós somos totalmente dependentes de Deus. Somente, amado. E outros só devemos satisfação a Deus. E mais a ninguém, amado. Seja ele padre, bispo, pastor, o que é que essa pessoa seja, você só deve satisfação para Deus. E como? Em agradecimento, se arrependendo dos seus feitos, não cometendo mais, vendo os seus impulsos da carne, freando cada impulso da sua carne, para que assim, amado, você seja, como diz a palavra de Deus, considerado, chamado amigo de Deus. Amém? Para que você viva uma vida cristã abençoada com todas as sortes de bênção. Leia comigo Hebreus, livro de Hebreus. Amém? Quem encontrou Hebreus, capítulo 1, no versículo... Cadê? Livro de Hebreus.
Amém? Quem encontrou, diga amém. Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2. Amém? Todos encontraram? Vamos ler? Antigamente, por meio dos profetas, Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos nossos antepassados. Olha, amado, antigamente, Deus falava conosco através de quem? Dos profetas, né? Não eu, nem você. Aquelas ovelhas perdidas da casa de Israel. Deus falava a eles por meio dos profetas. O versículo 2, ele diz: mas nesses últimos tempos, ele nos falou por meio do seu Filho. Foi ele quem Deus escolheu para possuir todas as coisas. E foi por meio dele que Deus criou o universo. Está vendo, amado? Você está vendo como não tem como barganhar com Deus? Não tem como você fazer algo para agradar a Deus ou querer. Não, eu vou fazer uma campanha, vou fazer um jejum, vou fazer isso, vou ao monte orar. Não, amado, isso aí não vai adiantar de nada. Orar é bom, sim, temos que orar uns pelos outros, mas, amado, não vai mudar. Ah, não, mas eu vou subir no monte porque lá eu vou estar mais perto de Deus. Deus não está, amado. Amado, não se busca a Deus onde Ele não está. Sabe onde é que Deus está? Aqui, amado, ó. Dentro de mim, dentro de você. Ele quer falar com você diretamente. Não precisa você procurar lugares longe para o buscar, não. Aonde você estiver, em qualquer lugar. Se sente ou se ajoelhe da melhor maneira que você achar melhor. Fale com Ele, que Ele vai te ouvir. Agora, ah não, mas eu tenho que ir para o monte, porque lá no monte eu vou receber poder de Deus, eu vou receber o Espírito Santo de Deus, eu vou falar. Não, amado, nada disso. Pelo contrário, você vai levar muita picada de inseto, correndo o risco de levar uma picada de um escorpião, de uma cobra. Esse é o risco que você vai correr. Amém, amado? Então, com Deus não se barganha, amado. Não tem como eu dizer para mim mesmo isso, olha, eu vou fazer aqui essa campanha e quando eu receber o dinheiro, eu estou botando essa causa na mão de Deus, quando eu receber o dinheiro, eu vou dar o meu dízimo para Deus. Primeiro dia que eu pegar, amado, Deus não precisa de nada seu. O que é seu é seu. É fruto do seu suor. É porque as pessoas têm uma ideia muito errada em dizer que vou botar a minha causa porque Deus é meu advogado. Não é não, amado. Jesus não é seu advogado, nem meu, nem de ninguém. Amém? Ele é Deus. E o que ele te prometeu, ele é fiel para cumprir. Mas o que acontece entre homens e homens, Deus não tem nada a ver, amado. Deus não tem nada a ver com uma causa na justiça, não. Quem tem que reconhecer o erro é quem errou contra você. Não é Deus que tem que fazer com que aquela pessoa reconheça, não, amado. Só que as pessoas têm uma ideia muito errada a esse respeito. Aí diz, não, eu vou para a igreja tal e vou levar a minha causa e Deus vai fazer justiça por mim. Não, amado. Deus é com você em todo e qualquer momento. Mas não dessa forma que você impõe, como se Deus fosse obrigado a fazer isso por você. Eu disse e volto a dizer, Deus não se barganha com Deus, amado. Não tem essa de você dizer assim, não, eu vou tirar aqui 20, 30% do que é meu, ou 10, ou 8, ou 4, e vou levar lá a igreja para o pastor orar nessa causa. Quando eu receber, eu devolvo a Deus. Deus não quer, amado. Amado, esse universo inteiro pertence a Deus. E tudo que tem nessa terra, amado, é de Deus. Tanto o ouro, como a prata, como o bronze, como o zinco, como o cobre, como o alumínio, como o ferro, como as pedras preciosas. Tudo, amado, que tem neste mundo pertence a Deus. E Ele nos deu. Simplesmente o Deus maravilhoso, o Deus vivo, nos deu.
Agora o que acontece? Tem muitas pessoas que são gananciosas, amado. Aí cresce o olho, aí diz bem assim, não, esta terra pertence a fulano, pertence a cicrano, pertence... Não, mano, pertence a Deus. Amém? Então, para nós encerrarmos, Gálatas, no capítulo 1, no versículo 15, Gálatas, capítulo 1, livro dos Gálatas, né? Capítulo 1, no versículo 15 e 16. Quem encontrou, diga amém. Porém, Deus, na sua graça, me escolheu antes mesmo de eu nascer e me chamou para servi-lo. E quando ele resolveu revelar para mim o seu filho, a fim de que eu anunciasse aos não-judeus a boa notícia a respeito dele, e eu não fui pedir conselhos a ninguém. Está vendo, amado? Quando recebeu, o apóstolo Paulo dizendo que quando recebeu, ele falando aqui aos Gálatas, ele disse que quando recebeu o evangelho da graça de Deus, essa boa nova que também estou transmitindo a você, ele disse que não foi consultar nem carne, nem sangue, nem procurou homem nenhum. Simplesmente conversou com Deus e aceitou o chamado para assim levar o evangelho da graça ao não-judeu. Porque o judeu, amado, vivia sobre o efeito da lei. Os judeus estavam prestes a ser dispersos, estavam prestes a receber a punição a qual Deus tinha para aquele povo a qual ele veio e não foi recebido. Está vendo? E chegou esse dia, amado. Esse dia chegou e ali foram dispersos, né, como diz a palavra de Deus, se espalharam pelo mundo inteiro e depois foram recolhidos novamente. Está vendo? Mas por quê? Por causa da transgressão da lei. Porque não conseguiram cumprir a lei de Moisés, amado. Se Cristo não viesse para cumprir, estavam todos enrolados, sem poder cumprir nenhum tio daquela lei de Moisés. Amém? Então, está aí a mensagem da parte de Deus. Obrigado por me ouvirem. Que Deus continue abençoando a cada um de vocês. Que se tiver alguém passando dificuldade, passando algum momento difícil na vida, que acredite que ninguém tenha sem ter passar problemas, né? Todos passamos por problemas, mas que neste momento, nesta hora, o Espírito de Deus que em mim habita, em você também faz morada, conceda a saúde, o amor, a paz, o gozo, a mansidão, a longanimidade, o amor próprio e toda sorte de bênçãos, saúde, seja em qualquer parte da vida ou do corpo. Que Deus restaure a cada um de vocês em Cristo Jesus. Amém. Graça e paz a todos e até domingo que vem, se assim Deus permitir.